Passando aqui, pessoal, para finalizar, então, a parte geral, a gente teve uma pergunta aqui no intervalo que a gente vai começar por responder. É o seguinte, então, fechando a questão do divórcio. Nós falamos que a gente não anota o registro que é feito, eventualmente, no livro nas comarcas, né, nos estados em que exige esse registro na comarca onde foi proferida a sentença, lavrada a escritura e assim vai. Porém, quando a gente averba no casamento, aí sim, vai averbar no casamento e vai anotar nos atos anteriores, que pode ser ou outro casamento anterior, e anota até chegar no nascimento, ou eventualmente só no nascimento, se a pessoa casou só uma vez. Tá? Ficou claro, tranquilo? Então tá. Só para finalizar aqui, vou chegar aqui na parte de escrituração. Gente, na Lei de Registros Públicos, nós temos, na parte geral da lei, dos artigos 3º ao 7º, disposições gerais que se aplicam, então, a todos os serviços de registro. Lembrem-se que Lei de Registros não se aplica a tabelionato de notas e protesto, só registro, tá? Então, esses artigos 3º ao 7º, eles são aplicáveis a todas as especialidades registrais. 33 a 49 é a parte geral do registro civil de pessoas naturais. Então, nós temos que fazer, em relação à escrituração e à ordem de serviço, a gente tem que fazer a leitura conjunta, tanto da Lei de Registros Públicos, das duas partes gerais da Lei de Registros Públicos, e aqui conciliar as duas, lembrando que tem que prevalecer o que está específico na parte de RCPN, e no Código de Normas de Santa Catarina, está tudo, a parte geral está toda concentrada aqui no 432 a 518, que é a parte geral, de todo o extrajudicial. No Registro Civil de Pessoas Naturais, regrazinhas específicas estão diluídas no decorrer dos capítulos, não tem uma parte geral específica com disposições que sejam importantes em relação à escrituração e ordem de serviço, tá bom? Então, 432 a 518. O que é muito importante nesses artigos aqui, que a gente não pode deixar de observar? Eu anotei aqui, não está aí para vocês, mas vocês poderiam ou anotar, ou eu mando para vocês depois, o que vocês preferirem. Primeiro, regras de identificação. Aqui em Santa Catarina, não se pode colocar na placa do cartório nome fantasia e nem logomarca. Isso não é proibido em outros estados, aqui é. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, fazer como eu fiz lá no serviço que eu sou titular, eu coloquei cartório Fidelis. Porque lá eles entendem cartório não como serviço de registro civil de pessoas naturais, que ninguém ia saber o que é isso. Lá é cartório isso, cartório aquilo, cartório Fidelis. Mas em cima do cartório Fidelis tem em maior destaque serviço de registro civil de pessoas naturais, embaixo cartório Fidelis e o meu nome. Então, o que acontece? Lá é possível? Sim. Inclusive, eu tenho logomarca? Tenho, mas nem é na placa. Só que aqui em Santa Catarina, além de ser proibido o nome fantasia e a logomarca, ainda é preciso colocar isso, na placa, né? Ainda é preciso colocar isso no material. Ou seja, na certidão que eu vou emitir, também eu não posso mencionar nome fantasia, também eu não posso colocar a marca do cartório. Ou seja, não tem nada disso de conteúdo comercial. A coisa está ligada apenas ao serviço e ao delegatário, que é o oficial. Sempre pode ter a denominação e o nome do delegatário, e sempre o nome do delegatário em menor destaque. O nome do serviço em maior destaque, tá? E isso serve, então, tanto para placa do cartório quanto para o material interno. Eu vou mandar um ofício para o juiz, eu não posso pôr a logomarca. Tá? Não posso colocar nome de cartório, nome fantasia. No CNPJ, no cadastro na Receita, lá no código CNAE, naquele cadastro lá para tirar o CNPJ, a gente não pode preencher aquele campo nome fantasia. Tem que ser só a razão social, você tem que pôr a denominação do serviço e repetir no nome fantasia. Tá? Então, muito cuidado. Inclusive, aqui existe uma regra de que o CNPJ, isso é implícito nos outros estados, não tem como regra específica, e aqui tem. O CNPJ ele só pode ser utilizado para fins específicos expressos em lei, em norma. Então, por exemplo, você precisa ter o CNPJ para fazer o cadastro no CNJ, no Justiça Aberta. Lá você vai mencionar o CNPJ. Mas nós não somos pessoa jurídica, então nós não podemos abrir conta bancária, em regra, conta bancária com o CNPJ, porque não existe personalidade jurídica do cartório. Tá? Então, esse CNPJ é só para fins fiscais, a gente precisa dele para fins fiscais. Na verdade, nem podia ter, porque a gente paga os impostos fiscais a partir do nosso CPF. Para que o CNPJ, tá?
Antigamente, né, há um tempo atrás, logo que eles abriram essa possibilidade, era para facilitar, por exemplo, conta bancária tinha menores custos diferenciados, conta de telefone tinha tarifas diferenciadas. Hoje em dia não tem mais isso e aqui não pode, se não tiver expresso em lei, a exigência do CNPJ para cartório, tá bom? Aqui, além de registro civil de pessoas naturais, nós temos as escrivaninhas. Então, o que são as escrivanias de notas? Na denominação, eu posso colocar tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais, porque as escrivanias aqui, elas têm atribuições de notas. Então, no registro civil, eu vou colocar registro civil de pessoas naturais. Se tem o livro E, registro civil de pessoas naturais e de interdições e tutelas. E se é escrivania, eu posso colocar tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais. Está expressamente nessa ordem no Código de Normas. Agora, uma coisa interessante, em relação ao livro E, aqui fez a coisa certinha. Ou seja, quem tem atribuição de interdição e tutela, na verdade, é só quem tem o livro E. Aí a gente para e pensa, por que interdições e tutelas? Foi uma lei usada, foi uma terminologia usada na 8935, só que tutela, em alguns estados apenas, que tutela é registrada. Não existe previsão legal de registro de tutela. Lugar nenhum. Lei não. Aí existem códigos de normas com previsão de registro de tutela, se for determinado pelo juiz. Então, não são registradas as tutelas, não precisa de registro, mas o juiz pode entender necessário registrar a tutela. Aí, em alguns estados, o registro da tutela vai para o livro E. Em alguns estados, inclusive, vai averbado no nascimento. Então, não existe previsão para registro de tutela. Então, essa terminologia de interdições e tutelas, ela está errada, porque ela leva a crer que nós registramos tutelas. E não necessariamente, tá bom? Guarda, é a mesma coisa. Mas a terminologia é essa, a denominação é registro civil de pessoas naturais e de interdições e tutelas. E aí, o que é pior? Alguns cartórios, e aí eu conheço vários, aqui em Santa Catarina não vi, mas em Minas, por exemplo, cartório de distrito, que lá em Minas tem atribuição de notas, é o similar aqui à escrivania, com o nome de registro civil e de interdições e tutelas, na portaria de nomeação, na delegação, na portaria de delegação e na posse do oficial, totalmente errado. Cada um usa de um jeito, então na prova, muito cuidado. A prova de vocês, gente, vocês têm que fazer com essa visão crítica, infelizmente. Nessa época de transição, não tem como você falar de forma absoluta e avaliar o que o examinador está te cobrando, já que existem esses nuances. Combinado? Complexo, né? Mas muito cuidado. Aqui é importante, porque está expresso no Código de Normas, saber que é possível que se mencione 3 denominações em relação ao registro civil. Nas escrivanias, tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais, apesar de ser um serviço de registro civil, no Código de Normas trouxe primeiramente tabelionato de notas e depois registro civil. E as de registro civil especificamente, serviço de registro civil de pessoas naturais e, se tiver o livro E, de interdições e tutelas. Tá bom? Aí, muito interessante, aqui, existe em Santa Catarina uma proteção, na verdade, uma intervenção judicial muito maior em relação ao extrajudicial. Um controle da atividade muito maior, né? O Tribunal de Justiça controla mais. Tanto que, por exemplo, termo de abertura e de encerramento de livro, aqui em Santa Catarina, precisa cadastrar no portal do Tribunal de Justiça, é o portal do extrajudicial. Você tem que cadastrar todos os livros que existem no cartório, não cadastrar o conteúdo, mas falar, por exemplo, que você tem de 1 a 525 livros de nascimento e fazer o termo de abertura e de encerramento de todos eles. Aqui tem previsão expressa de que o termo de abertura tem que ter a data do primeiro registro e o de encerramento a data do último. Como que está na lei de registros públicos? Da forma como está na lei, a impressão que se dá, porque aí era em 73, é que você faz a abertura e o encerramento no mesmo dia. Aí você imagina, mas como que eu vou saber qual que é a data do encerramento? Não, eu ponho a data da abertura. Aí imagina, gente, é só se remeter lá a 73, era livro encadernado. Se é livro encadernado, eu já sei onde vai ser a página final para encerrar. Então, por segurança, para ninguém arrancar a página, a segurança do livro pré-impresso é justamente fazer a abertura e o encerramento, que ninguém vai fazer nada no meio do caminho. Você já abriu e já fechou.
e a data é do termo inicial. Então, pensem em 73. É assim que está na lei por isso. Mas o Código de Normas já traz diferente. Ele traz que, de forma expressa, termo de abertura vai ter a data do primeiro registro e o termo de encerramento, a data do último registro do livro. Inclusive, isso tudo tem que ficar cadastrado no portal do extrajudicial. Tá? Então, aqui sempre tem essa intervenção maior do Tribunal de Justiça. Coisas que normalmente são discricionárias dos registradores em outros estados, aqui tudo fica muito controlado dentro do tribunal, dentro do portal do tribunal. Inclusive, as correições são feitas, podem ser feitas remotamente, tudo isso é controlado através do selo eletrônico, tudo fica centralizado ali. E aí, em relação à busca, por exemplo, que é uma situação bastante específica daqui, que é muito importante não deixar de observar, buscas de registro. Se é aqui dentro do estado de Santa Catarina, se eu sou registradora de Joinville, eu preciso de uma certidão de um registro que foi lavrado em Florianópolis. Tá? Eu tenho que entrar dentro do portal do extrajudicial, fazer esse pedido de busca para o diretor do foro, para o corregedor local de Florianópolis. Tá? Então, ou seja, eu não vou pedir diretamente lá no cartório, eu vou pedir para o corregedor local. Olha só, então eu tenho que pedir a busca para o judiciário. E o judiciário vai encaminhar essa busca para o cartório certo. E se não sabe? E se é alguém de Joinville que sabe que o registro de nascimento foi feito em Santa Catarina, mas não sabe onde? Aí vai mandar para a corregedoria, ou se ele sabe onde, mas não sabe qual o cartório, porque são vários, vai mandar para o local, para o corregedor local, e esse corregedor local vai mandar para todos os cartórios. Quando é para a corregedoria, e aí é quando eu não sei qual cartório, ou quando vem em busca de outros estados, os outros estados têm que fazer a busca diretamente para a corregedoria catarinense, e aí a corregedoria vai mandar esse pedido de busca, se não sabe qual cartório, para todos os cartórios, e você só responde se for positiva. Tranquilo? Então, se é outro estado, necessariamente o pedido é para a corregedoria, independente se você sabe ou não o cartório. Se você sabe onde é o registro, a corregedoria vai mandar o pedido direto para o cartório que já está indicado. Se você não sabe, se você só manda os dados sem mandar em qual cartório que é, né, sem especificar, a corregedoria vai mandar para todos. E o cartório que encontrou o registro é que vai responder para a corregedoria que encontrou. Quem não encontrou nem responde, porque imagina se tiver que responder tudo. A corregedoria receber todas essas respostas, tá? Aí, deixa eu ver se passa para frente, cadê? Não, aqui eu fiz mais um. Ainda dentro da escrituração e ordem de serviço, uma outra questão é que aqui tem diferença entre horário de expediente e horário de atendimento. Vocês viram isso? É muito interessante isso. Normalmente, expediente significa que é horário de funcionamento do serviço. Aqui, expediente inclui o horário de funcionamento interno. Então, ou seja, você tem um horário de atendimento ao público e tem um horário específico para você funcionar. Só que isso, gente, em relação ao registro civil de pessoas naturais, isso não é muito absoluto. Porque o que acontece? Os plantões de óbito, eles são feitos em horário de expediente e fora do horário de expediente. Então, ele não atende, ele não observa nem o horário de funcionamento do público e nem o horário de expediente. Ele pode ser feito, né, pela Lei de Registros Públicos, fala que o registro civil de pessoas naturais ele não pode ser interrompido. Se não pode ser interrompido, o registro de óbito não tem que atender esses horários nem de expediente nem de atendimento ao público. Tá? Outra questão é que aqui a gente tem de forma expressa que existe um substituto legal e o escrevente substituto. O que isso significa? O substituto legal é aquele único lá que é mencionado na Lei 8935, que é quem vai te substituir nos seus impedimentos e nas suas... você vai sair de férias, você ficou doente, tá? Aí ele vai te substituir assim de forma instantânea, automática. Não precisa fazer nenhuma nomeação, ele vai te substituir. O escrevente substituto, se eventualmente, por exemplo, o seu substituto está de férias e você teve qualquer impedimento provisório, o seu escrevente substituto, ele pode fazer as funções em que ele foi autorizado. Você tem que fazer especificamente a lista de autorizações de atos que ele pode praticar.
O substituto legal, não. Automaticamente, todos os atos que o registrador pode praticar, eu não estou falando de notas de testamento, eu estou falando só de registro civil, ele vai praticar todos os atos que o registrador titular pode praticar, né, pratica, diferente do escrevente substituto, que a gente tem uma lista fechada de atribuições dele, tá? Mas ele também pode responder pela serventia, né, na ausência do oficial e do substituto legal, porém dentro dos limites de atribuição que foram repassados para ele, tá? E essa linha de tanto os nomes das pessoas quanto as atribuições, tudo isso tem que ser cadastrado no portal do extrajudicial. A Corregedoria tem que ter acesso a tudo isso, tá? Inclusive, a Lei 8935, ela não deixa claro em relação aos impedimentos e incompatibilidades se isso se estende ou não a substitutos e escreventes. Lá só fala em relação ao titular, ao delegatário, não é? Alguns estados trazem de forma expressa que se aplica só aos registradores, aos tabeliães, ou seja, aos delegatários, mas aqui fala que está de forma expressa que se estende aos escreventes, aqui fala no Código de Normas, se estende aos escreventes e aos substitutos que estejam lá diretamente cadastrados, as incompatibilidades, ou seja, mas aí eu estou falando só em relação, por exemplo, ao meu substituto que é meu parente? Não. Aí eu estou falando o seguinte, se eu não estou presente, se o meu substituto legal não está presente, mas se quem vai se casar é a irmã da escrevente substituta, essa pessoa, eu não teria incompatibilidade em relação a ela, mas eu não estou presente. Mas existe a incompatibilidade dessa escrevente em relação a ela porque são irmãs. Aí, no caso, ou vai ter que nomear outro escrivão, outro escrevente para esse ato, ou tanto o delegatário quanto o substituto, se não tiver o impedimento, ele poderá realizar. Tá? Na lei 8935, não deixa claro que isso é estendido ao substituto ou ao escrevente. É isso aí. Então, em relação à escrituração e à ordem de serviço, cuidado com essas especificidades, eu trouxe todas que são extremamente importantes e que são assim, diferenciais em relação ao Código de Santa Catarina. Mas tenham sempre em mente que a visão catarinense é muito mais intervencionista em relação ao Poder Judiciário. Sempre que tiver alguma questão, que você tiver muita dúvida, opte pela visão mais intervencionista. Tá? Em relação à escrituração e ordem de serviço, sempre existe uma maior tutela aí do judiciário em relação ao extrajudicial. Muito maior do que em outros estados. Santa Catarina e Paraná, que tem essa visão mais intervencionista. Aqui, gente, para fechar, isso aqui é intruso, não era para ter isso aqui não. Para fechar, olha, nós falamos que o registro inicial são aquelas informações que a gente lança no livro em exercício, de acordo com os elementos obrigatórios do registro, em cada livro que está em exercício, do A até o E, tranquilo? Acompanhando? Então, o registro inicial são aquelas informações que a gente lança no momento do registro. Esse registro inicial, quando ele tem averbações e anotações, um e ou o outro, pode ser só averbação, pode ser só anotação e também os dois, né, ambos, eu preciso fazer a leitura conjunta do registro inicial, mais todos esses atos que são acrescidos a esse registro inicial, para que eu saiba exatamente o que é o registro dessa pessoa. Então, eu vou analisar o registro de nascimento da Roberta. Como que é, né? O que é o registro de nascimento da Roberta? São as informações que foram lançadas no dia que ela foi registrada pelo declarante, lá, eventualmente o pai, tá? Que via de regra, o pai e a mãe aqui. Então, o dia que ela foi registrada, eu tenho essas informações do registro inicial, mas a Roberta, eventualmente, pode ter feito um acréscimo de parentalidade socioafetiva, ou ela foi registrada só em nome da mãe, depois houve o reconhecimento da paternidade biológica, provimento 16, ou eventualmente houve uma retificação no registro porque tinha uma informação errada. Tudo isso é feito por averbação. E se, por exemplo, a Roberta já se casou, ou se ela foi emancipada na menoridade, ela também foi feito o registro no livro E e também foi feita a anotação desse registro no livro E, ou seja, o registro inicial acrescido de tudo isso que eventualmente foi acrescido nesse registro é que compõe o registro de nascimento da Roberta. Tá? Então, eu não posso falar que o registro de nascimento da Roberta são só as informações iniciais, não. As averbações e anotações compõem com o registro inicial, quando elas existem, o registro de nascimento
inteiro, a íntegra do registro de nascimento. O registro atual é a soma do registro inicial com todos os elementos que foram acrescidos a ele. Tranquilo? Aqui, matou aqui tudo que a gente falou no início nas duas aulas iniciais. Esse aqui a gente passou. Em relação aos livros obrigatórios, que a gente já viu cada um deles aqui, né? Ainda existe também aqui em Santa Catarina, e a gente não pode deixar de observar, os livros que são obrigatórios nacionalmente pelo provimento 34 do CNJ, que são os livros Diário Auxiliar e Depósito Prévio, e mais aquele livro de visitas e correições. Eu não coloquei ele aqui. Perdão, mas eu falei. Não coloquei. Mas nós temos 3. O de visitas e correições. O que é esse livro de visitas e correições? Toda vez que for feita alguma fiscalização do Poder Judiciário na serventia, pode ser correição extraordinária, ordinária, pode ser do CNJ, ou seja, qualquer tipo de fiscalização do Poder Judiciário tem que ser mencionado nesse livro de visitas e correições. Então, o registrador só tem que abrir esse livro e manter ele lá aberto. Quem vai preencher, quem vai fazer, lavrar essas informações nesse livro são as pessoas que estão fiscalizando, tá? Então, eles são de preenchimento de quem está fiscalizando. Eles que vão mencionar o que tem que ser mencionado e vão assinar. Normalmente em visita extraordinária, de acordo com portaria de abertura da visita, etc. Aí coloca a data e quem fiscalizou. E esses 2 livros aqui de Diário Auxiliar e o de Controle de Depósito Prévio. Qual que é a diferença que tem entre esses 2 livros e qual que é a finalidade de cada um? Isso aqui, gente, eram informações obrigatórias apenas para os interinos, né? Porque os interinos, quando abre a vacância, o serviço volta para o Estado, e aí existe esse controle, principalmente agora que tem a devolução do que ultrapassar o teto, tem que devolver para o Poder Judiciário. Então, esse controle, em tese, tinha que ser só para os interinos. Mas esse provimento aqui mandou que todos os registradores e notários fizessem também esse controle de despesas. Apesar de aparentemente ilegal, né, porque a gente tem liberdade de gerência, nós somos obrigados a fazer isso aqui, e é impressionante como que na fiscalização é a primeira coisa que pedem. Livro de depósito prévio e livro de controle de despesas. Porque aí é ali que eles vão ver qual que é a natureza do serviço, o tamanho, né, primeiro se está cumprindo, e segundo, qual que é o tamanho, qual que é a implicação dessa fiscalização ali, o quão profunda tem que ser. E qual que é a diferença entre eles? Eu vou lançar no livro auxiliar de receita e despesa todas as receitas e despesas. Então, no provimento 34, fala, por exemplo, o que compõe as receitas. As receitas têm que ser tudo que o registrador recebeu ali no balcão de atendimento, tá? Como receita, e as despesas, receita como ato efetivamente praticado. E as despesas são as despesas que são realizadas em função do serviço. Então, são as despesas que estão ligadas diretamente ao exercício da função. Então, por exemplo, eu não posso mencionar lá no controle de despesas lanche do filho do registrador que fica o dia inteiro lá porque não tem babá. Foi o exemplo que me veio em mente. Mas, por exemplo, o estacionamento do registrador do lado lá do cartório, que tem que ser contratado, porque senão onde que o registrador vai estacionar, só existe essa despesa porque o registrador tem que estar ali. Então, essa é uma despesa que pode ser mencionada, apesar de não poder ser lançada no imposto de renda, não é dedutível, no livro do Carnê-Leão não pode, mas aqui pode, porque é despesa ligada ao exercício da função. Tá? Então, plano de saúde, o uniforme, tudo isso que normalmente, mesmo não sendo dedutível do imposto de renda, pode ser lançado no controle de despesas. Porém, ou seja, eu não preciso ligar necessariamente ao controle de despesas só as despesas que sejam dedutíveis no imposto de renda. São informações que não necessariamente são idênticas, tá? Existem sistemas aí que estão fazendo de forma idêntica, estão duplicando esse controle para fazer o Carnê-Leão, mas não necessariamente. Qual que é a finalidade disso aqui? Fiscal nenhuma. Eu tenho que fazer todo o lançamento de despesa, de receita dos atos que eu pratiquei naquele dia e de todas as despesas daquele dia e ao final ter o saldo do dia, saldo da semana, saldo do mês, saldo do ano. Fiscal nenhum. Eu não vou fazer, não se faz nem o batimento disso com imposto de renda, com nada. Até mesmo porque são despesas que não necessariamente se coincidem, né? Mas não existe na fiscalização, eu nem nunca tive notícia disso, de comparação
de receita e de saldo ali com o que foi pago de imposto de renda. O que é importante em relação a esse aqui, esse primeiro livro aqui em Santa Catarina? Primeiro que ele pode ser puramente eletrônico, tanto esse quanto de depósito prévio. Em todos os outros estados tem que ficar imprimindo aquilo ali. No cartório que eu era substituta, impressionante, gente, assim, por mês, nós temos meia mesa dessa aqui, ó, de livros. E aí, tudo em espiral, né, encadernado em espiral. Imagina se for mandar encadernar tudo aquilo. No ano, para correção, junta 2 mesas dessas aqui, porque cada ato tem que estar descricionado ali. Imagina, todos os atos do cartório, um cartório grande, que foi o que eu era substituta, é o primeiro, subdistrito de Belo Horizonte. Tem livro E ainda. E lá a gente ainda cobra arquivamento. Cada folha que entra no cartório é um ato. Então, imagina, é uma loucura muito grande, tem que imprimir. E agora a corregedoria ainda falou que precisa encadernar com não capa dura, mas sem ser espiral, porque a espiral pode tirar e tirar a página, mas de forma que não desencaderna. Brochura, isso é a palavra. Tem que ser em brochura. Então, assim, além de trabalho, de gasto, de ser... Enfim, aqui em Santa Catarina não tem esse problema. Aqui pode ser puramente eletrônico, tá? Isso é um ganho. E qual que é a diferença, então, de um e do outro? Nós temos atos que nós praticamos ali no balcão do serviço. Por exemplo, eu vou emitir uma segunda via de um registro de nascimento, tá? Então, eu emito a certidão, a pessoa pede, eu entro lá no sistema, emito a certidão e entrego. Aquilo ali foi uma receita, um valor que eu recebi naquele dia, já efetivei, né, pratiquei o ato e entreguei o serviço. Se foi feito no mesmo dia, eu lanço no controle de receitas e despesas. E, inclusive, tem disposição expressa aqui que pelo menos uma vez por dia os livros que são físicos têm que ser impressos. Então, os livros eletrônicos eles têm que estar rigorosamente em dia, senão como que você vai imprimir uma vez por dia os que são de impressão obrigatória, tá? Então, todos os atos que eu pratiquei no mesmo dia, eu recebi e já pratiquei, entram no depósito, no controle de receita e despesa, tá? E o depósito prévio é um ato em que eu tenho prazo para praticar e eu não vou praticar na mesma hora. Então, veja só, qual que é o prazo para praticar, para emitir uma certidão? Aqui, está expresso no Código de Normas, 5 dias úteis. 5 dias úteis. Ou prazo diferente, se foi, por exemplo, solicitado pelo juiz, e o juiz te deu 10 dias corridos, você vai seguir o que foi pedido, por exemplo. Tá? Mas o prazo genérico, se não for disposto de forma diferente, são 5 dias úteis. Necessariamente, porque nós temos 5 dias úteis, nós vamos lançar lá nesse diário auxiliar de receita e despesa? Não, é só se eu efetivamente emitir na hora e entreguei. Porque entra na despesa daquele dia e na receita daquele dia. Tá? Agora, o depósito prévio é um ato que eu posterguei para o dia posterior ou para outros dias posteriores. Então, tudo que entrou e que eu posterguei, eu não fiz no mesmo dia que eu recebi efetivamente os emolumentos, eu tenho que lançar no depósito prévio. Tá? Então, o casamento, necessariamente, eu recebi todos os valores referentes ao casamento. Então, eu vou lançar no depósito prévio os valores que eu recebi e que eu não pratiquei naquele momento. Se tem atos futuros que eu tenho prazo para realizar, eu vou lançar no depósito prévio. Né? O próprio nome já indica, é um depósito prévio, é um adiantamento para despesa futura. Despesa aqui, prática de atos, né? Entendam? Então, o que acontece? Eu lanço aqui tudo que eu recebi e já pratiquei no mesmo dia. Tudo que postergou, aí eu vou lançar no depósito prévio. Quando é amanhã que eu vou praticar um ato, que eu já recebi esse dinheiro em dias anteriores, e cujo valor dessa receita não está, então, né, porque se eu pratiquei depois, eu não lancei no controle, no auxiliar de receita e despesa, concorda? Lancei no depósito prévio. Amanhã eu pratiquei. Quando eu pratiquei, eu vou registrar a saída do controle de depósito prévio e a entrada no controle de receitas e despesas. Entenderam? Ou seja, é um controle, isso é em nível nacional, é um controle de tudo que eu efetivamente recebi, de tudo que eu recebi para praticar depois, e quando eu recebi para praticar depois, eu faço as respectivas baixas no controle de depósito prévio e lançamento no diário de receita e despesa. E se eu não praticar o ato? Porque, por exemplo, tem um erro no registro e eu não posso incluir. Não posso incluir, averbar um divórcio, porque lá está descrito que é por conversão e não tem a separação. O que eu faço? Eu recebi, não está no lançamento de controle de depósito prévio, mas está no depósito, não está no lançamento de despesa e receita, mas está no depósito prévio. Eu não pratiquei.
A nomenclatura que você usou, né, com a qualificação negativa, ela é mais específica para os... A gente não está qualificando um título, né? Mas é diferente no registro civil em relação a isso. Não está errado, é isso mesmo que quer dizer. Mas essa terminologia, falar que houve qualificação do título positivo ou negativo, está mais afeita aos cartórios que precisam de um título para praticar o ato. O registro civil não necessariamente precisa de um título. Tá? A gente tem títulos, por exemplo, nós temos as escrituras e os mandados judiciais, que são títulos que nós vamos incluir no registro. Mas poderemos, por exemplo, colher o pedido, o requerimento no momento, o reconhecimento de paternidade, alguém chega, pede, a gente averba. Não tem um título. Tá? Aí, o que você vai fazer? Se você não vai cumprir por qualquer motivo, você faz uma nota devolutiva, explicando o motivo pelo qual você não vai cumprir. Aí, se vai ter suscitação de dúvida ou não, é depois. Mas, em relação ao financeiro aqui, você vai dar baixa no depósito prévio, explicando que foi devolvido. Tá? E não vai lançar aqui como receita, porque não houve receita efetiva. Aqui em Santa Catarina, você tem que emitir uma nota, recibo, de cada uma dessas transações. Então, você tem que ter um recibo, que pode ser físico ou eletrônico, mas tem que controlar. Você vai ter que fazer um controle dessa entrada no diário auxiliar. Se for no depósito prévio, você tem que lançar, tem que ter um comprovante, uma nota, recibo, do dia que você lançou no depósito prévio, do dia que saiu do depósito prévio e do lançamento no diário auxiliar, ou a devolução para a parte, inclusive com contra-recibo. Tudo isso tem que ficar, o histórico tem que ficar registrado. Tranquilo, gente? Receita e despesa físico e eletrônico são 2 livros. Receita e despesa é um só. Gente, aqui são 2 livros, ó. Livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa. É um livro contábil mesmo. Entrada, saída, entrada e saída. Recebi, igual se faz contabilmente, eu recebi R$50 de uma certidão, aí aqui, esse é o valor da receita, aí você tem que colocar o livro, a folha e o termo, identificar o ato que você praticou, aí logo após você comprou folha de impresso de segurança, aí logo depois você praticou uma averbação, você vai fazendo o lançamento de acordo com a entrada. Acho importante esse livro de depósito prévio para a transmissão da serventia, né? Ah, fantástico, que boa, né? Como que é seu nome? Fábio. Gente, o Fábio está falando aqui uma coisa que é muito importante para quem está assumindo o cartório, e aí observem bastante isso, né? Não tem nada a ver com a nossa atividade aqui, mas aí é uma experiência para quem já viveu e vê isso por aí, um monte. Muito problema em relação a isso. Você vai assumir um cartório hoje que existe essa questão do livro de depósito prévio. A primeira coisa que você vai ter que fazer em termos financeiros é olhar o depósito prévio e olhar o de atos praticados e ver se você tem algum passivo ali, ou seja, atos que o outro registrador já embolsou e não praticou. Ele vai ter que acertar com você esses atos, porque você pode eventualmente ter que devolver isso para o usuário, e você vai pagar impostos sobre os atos que você efetivamente praticar e não vai receber os emolumentos. Então, esse controle de depósito prévio é importante no momento da transição. Brilhante, fantástico, Fábio. Sobre receita e despesa, né, professora? Ele, independente de ter recebido dinheiro ou não, o ato que lavrou está todo lá dentro. Receita e despesa, recebeu o dinheiro ou não, se você praticou o ato, você tem que lançar, porque, na verdade, a regra é, você não pratica sem ter recebido. Se você não recebeu, você vai ter prejuízo, porque é como se você tivesse recebido. Você não pode dar nem isenção, nem desconto e nem postergar o recebimento. É direito o recebimento prévio. Tá? Então, se você praticou o ato, mas não recebeu, prejuízo seu, porque você já vai lançar ali como receita. Tá? Em que pese não precisar, não ter efeitos fiscais, esse livro, ele, numa comparação eventual com o seu imposto de renda, até para o seu controle, isso vai te dificultar se você ficar postergando recebimentos. Né? E aí, gente, formas de se corrigir um registro. Eu disse para vocês que na hora que a gente finaliza o registro e começou um registro novo, vocês são lembrados? É como se passasse um cadeado nesse registro e eu não corrijo, não incluo, não retiro nenhuma informação desse registro mais. Tá? Então, imagine, é como se fosse, estou lançando, o cadeado está aberto. No momento que eu finalizei o lançamento ali, o usuário foi embora, eu estou fazendo um novo registro, fechou esse cadeado definitivamente. Nada pode ser feito para que possibilite que eu faça exclusão ou inclusão de nova informação. Nem o cancelamento do registro me permite arrancar aquela folha e jogar fora. O cancelamento tem que ser averbado. Averba o cancelamento por ordem judicial, por isso, por aquilo. Tá? Então, finalizei o registro, acabou.
Mas como então que eu vou corrigir uma informação após finalizado esse registro? E mais, existe alguma maneira de corrigir a informação durante a prática, a lavratura do registro? Né? Aí nós vamos mais uma vez, professora, você está doida, eu estou diante do computador, estou fazendo o registro, se está errado, eu mudo, jogo fora aquilo que eu imprimi e faço de novo, não é? 2019, em 1973. Eu tenho um livro aberto, encerrado, tem um número de folhas fixo ali, esse número, né? Não posso arrancar a folha e fazer de novo. Mesmo que eu escreva tudo de novo, aquilo ali vai ficar marcado como um registro errado, não terminado, não é isso? Então, não pode simplesmente deixar ele lá. Você começou, você vai ter que terminar. E o cancelamento só judicial. Então, vamos imaginar com a cabecinha lá de 73. Eu estou com o livro e estou fazendo o registro de nascimento. Antes de terminar esse registro, eu verifiquei que eu mencionei o nome do pai lá, José Ferreira da Silva, e é José Ferreira Silva. Não foi esse o nosso exemplo aqui? Eu sei que é Silva, mas eu já pus da Silva. Eu não posso ir lá e rasurar e apagar. Eu poderia até, se eu acabei de escrever, eu posso colocar vírgula, digo, e escrever o nome na frente, e embaixo colocar uma ressalva de que ressalvo a correção acima e repete no em tempo. Fica melhor para você não ter erro na hora de emitir a certidão. Mas, rasurar e apagar o da não pode. Você poderia eventualmente rasurar, por exemplo, e colocar uma entrelinha que a gente chama. Se fosse o contrário, José Ferreira da Silva e eu pus José Ferreira Silva. Aí você põe um dá de ladinho assim. Ou seja, entre linhas você põe o dá. É possível fazer isso? Gente, a cabeça de 73, livro manuscrito. É possível fazer isso? Não é correto, mas se você fizer, você vai ter que ressalvar que fez. Por que isso? Lembra sempre do porquê. Eu tenho que ressalvar porque eu não posso passar a insegurança de que aquela informação foi acrescida 50 anos depois. Para que eu saiba que essa informação foi acrescida no momento da lavratura do registro, antes de finalizar, eu tenho que colocar ali que aquilo ali foi feito no momento do registro. Ressalvo, rasura na linha tal, aí você põe o antes e o depois. Onde está José Ferreira Silva? Faça constar José Ferreira da Silva. O correto é José Ferreira da Silva, tá? Então, enquanto eu estou lavrando o registro, eu posso fazer essas correções e fazer o em tempo, a ressalva, ao final do registro, antes das assinaturas. Porque eu verifiquei em momento hábil antes de assinar. Mas, e se? Volta a cabeça para 73. Eu acabei de escrever, entreguei o livro inteiro, para o usuário conferir, ou fiz a leitura para o declarante, e o declarante falou, está errado. Não é José Ferreira Silva, tem o da Silva aqui. Não tem mais espaço para fazer, né? E ele já assinou, ou seja, ele viu o erro depois que ele assinou. Como é que eu vou fazer para corrigir? É possível? Sim, eu não finalizei o registro ainda. O registrador nem assinou ao final. Mas e se ele assinou? Também é possível, não finalizou. Ele não foi embora, não levou a certidão e outro registro não foi iniciado. Vamos pensar o porquê? Por que eu falo que o final do registro é quando o usuário já foi embora e eu já iniciei o novo registro? Uma coisa ou outra ou as duas juntas. Ou seja, se ele já foi embora e eu ainda não fiz outro registro, já finalizou, porque ele foi embora. Por que não pode? Porque ele já pegou a certidão e essa certidão já pode ter sido usada para qualquer fim, com o erro que estava constando ali. Ou seja, eu só posso corrigir se eu der segurança jurídica dessa correção. Aí tem que ser pelos meios formais de correção posteriores ao registro. E quando eu inicio uma nova lavratura, não pode, por quê? Eu estou pensando em 73, eu tenho que ter espaço para as ressalvas. E na regra de escrituração eu não posso deixar espaço nenhum. Se eu não posso deixar espaço, eu não tenho espaço para ressalva. Então, finalizei e comecei um novo, sem chance. Eu só tenho que usar regras de inclusão posterior, eu não posso rasurar. Tranquilo? Então, mas e se isso aconteceu? Já assinei. Já assinei significa que finalizou? Não, eu não comecei um novo e nem a pessoa saiu dali com a certidão para poder essa certidão surtir efeito. Então, eu posso ainda fazer ressalva? Sim, só que eu faço a ressalva e todo mundo assina de novo. Se tem testemunhas, as testemunhas também assinam de novo. Por que isso? Chover no molhado? Não. Isso significa que as pessoas envolvidas naquele registro, todas ficaram cientes dessa ressalva, dessa rasura, dessa inclusão. Esse é o objetivo, dessa forma, da segurança jurídica. Se o registrador, todo mundo assinou, foi embora, e o registrador viu o erro, mas na certidão saiu certinho, deixa eu colocar um em tempo aqui embaixo, vai dar tudo certo. Não, por que não pode? Porque a pessoa já foi embora e ela tem que ter ciência
daquela correção que foi feita. Todos os envolvidos têm que ter ciência das correções, tá? Durante a prática do ato, tranquilo? Então, pode? Sim, mas todo mundo assina de novo. Então, olha, eu tenho 3 possibilidades de mudança de um registro, 3 procedimentos para que um registro seja alterado. Para escolher qual que é o procedimento que eu vou adotar, em primeiro momento eu tenho que verificar qual que é o momento em que eu quero corrigir essa informação. Se é durante a lavratura do registro, como a gente acabou de explicar, eu vou usar a ressalva do artigo 39, que é isso que a gente acabou de falar. E se eu já finalizei o registro, aí eu vou escolher entre esses outros 2 procedimentos, que agora o critério para definir entre os 2 já não vai ser mais o momento em que eu estou lavrando, que eu estou fazendo a retificação. Vai ser o quê? O objeto a ser corrigido. Então, agora, eu já não, em relação à ressalva e ao em tempo, independente do objeto, pode ser até o nome do registrado no registro de nascimento. Pode ser qualquer informação. Desde que eu atenda esses critérios de segurança, eu posso corrigir. Desculpa. Agora, ou seja, a ressalva, para eu fazer a ressalva, eu vou ter que olhar, para definir entre esses 3 critérios, eu vou ter que olhar o momento em que eu estou fazendo a retificação. Se é durante o registro, eu faço a ressalva independente do conteúdo a ser retificado. Agora, se é depois de finalizado o registro, aí eu vou olhar o conteúdo. E não mais o momento, que o momento não interessa. Finalizou? Então, necessariamente, eu vou fazer uma averbação. Eu finalizei, eu só posso incluir, excluir, modificar por averbação, não é isso? E qual que é o instrumento hábil para que eu faça essa averbação? O que eu preciso de instrumento para que eu faça essa inclusão? Não basta a pessoa solicitar. Olha, eu coloquei Maria no nome da minha filha, mas eu cheguei lá em casa, apanhei da minha mulher, porque não era Maria, era Marília. Sinto muito, prenome, isso não é erro, então não é retificação. Você falou Maria, você quer modificar, você vai usar os critérios judiciais de possibilidade de alteração de prenome. Aqui não. Então, ou seja, eu analisei o conteúdo, eu estou mudando o prenome. Prenome, existem os critérios formais para que isso seja feito na esfera administrativa. Fora esses formais, vai discutir judicialmente no mínimo, porque não necessariamente o juiz vai autorizar. Tá? Nesse caso, por exemplo, é muito difícil o juiz autorizar. O pai quis um e a mãe quis outro, já registrou, já era. Tá? Agora, se, por exemplo, o nome do pai no registro. Olha, eu não chamo José Maria, eu chamo José Marília. Aí ele vai provar com um documento que o nome dele não é aquele que eu mencionei no registro. Olha aqui no documento como que é meu nome. Aí eu tenho um critério objetivo, primeiro, para verificar que houve um erro, e segundo, para verificar qual que é a informação correta, não tem? Eu tenho uma certidão de registro, eu tenho um documento. Então, gente, esses 2 últimos procedimentos que vão me permitir escolher qual que é o instrumento para eu retificar a informação, esses 2 são o procedimento administrativo ou judicial. Eu posso fazer administrativamente, ou seja, dentro da serventia por requerimento do interessado, quando eu tenho um documento físico que me mostre de forma objetiva, primeiro, qual que foi o erro, e segundo, qual que é a informação correta. Então, isso é doutrinário, não está na lei. Tá? Isso aí, analisando todas as circunstâncias dos conceitos registrais, tudo que envolve a retificação, chega-se a essa conclusão que esse é o melhor critério, essa é uma grande dúvida, não é? Mas esse é o melhor critério para se definir o que é passível do procedimento administrativo e o que nós temos que mandar para o judiciário. Nós sabemos que o registrador age nos limites da objetividade, ou seja, ele não pode fazer análise subjetiva. Para que ele faça análise objetiva de um erro, ele tem que ter um documento físico. Ele não pode chamar testemunha, ele não pode fazer nenhuma divagação em cima de um documento. Ele tem que ter um documento que mostre que foi feito, que ele cometeu um erro e ainda qual que é a informação correta. Tranquilo? Então, o que vai definir entre o administrativo e o judicial é que no administrativo nós temos erros evidentes que não exigem maiores indagações, olha aí a subjetividade, porque se exigir qualquer indagação tem que mandar para o juiz. Então, com isso, o critério é se o documento físico mostrou de forma objetiva o erro e qual que é a forma correta, eu faço o procedimento administrativo, se não, só judicial. Tranquilo? Pessoal de casa, se tiver dúvida, pode mandar que a gente tira a dúvida depois por e-mail. Certo. E aqui, para fechar a parte geral,
Nós temos registro e certidão, nós não temos o direito de sair daqui hoje, eu não dou a nenhum de vocês o direito de sair daqui hoje confundindo registro e certidão. Eu fico até meia-noite com quem tiver em dúvida, mas nós vamos elucidar. Isso é muito básico para fazer uma prova do nível da que vocês vão fazer domingo, tá? Registro é a informação que está no livro. Certidão, nós falamos do extrato no banco, lembra? Certidão é o papel, é a cártula onde eu escrevo a informação que está no livro. Não são sinônimos. Nós temos uma certidão em inteiro teor, que é a cópia reprográfica do livro, ou seja, um xerox do livro. É o mais próximo que eu tenho entre certidão e registro. Mas não é coincidente. Um é uma coisa, outra é outra coisa. Quando eu vejo, por exemplo, um tabelião, que eu já vi, nota de devolução do tabelião, pedindo para que a pessoa apresente o registro de nascimento. A única maneira de fazer isso é se essa pessoa pudesse pegar o livro de nascimento, botar debaixo do braço e levar lá para o tabelião. Isso não é possível, tá? Então, registro é informação que é restrita ao serviço de registro civil. Nós estamos falando do registro civil. E certidão é a forma de exteriorizar aquela informação que está no livro, inclusive com a lupa do ordenamento jurídico atual, que tem todos os critérios de quê? De exceção do princípio da publicidade. Se aquele registro tem alguma informação sigilosa, olha aí a restrição. Não só a pessoa não pode ter acesso direto ao registro, como nem certidão o registrador pode expedir desse registro com essas informações que são sigilosas. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida da diferença entre certidão e registro? Tranquilo? Pessoal de casa? Está lá longe, mas a gente puxa a orelha. Resumo, quesito, inteiro teor são as formas em que eu posso emitir uma certidão. Tá? Nós temos 3 formas. A mais comum delas é a mais utilizada e nós temos o modelo padrão definido antes pelos provimentos 2 e 3 do CNJ, que foram modificados e revogados pelo provimento 63 do CNJ. O provimento 63 tem 3 assuntos. Um assunto são os novos modelos de certidão, com as questões lá em relação ao CPF e aos documentos cadastrais. O segundo assunto é a parentalidade socioafetiva e o terceiro assunto é reprodução assistida. Então, toda vez que eu falar em provimento 63, são 3 assuntos totalmente diferentes num provimento só. Seria instrumento para 3 provimentos. Tá? Então, primeiro fala das certidões, depois da parentalidade socioafetiva e depois da reprodução assistida. Nas certidões, nós temos, lá no provimento 63, o estabelecimento do padrão do Conselho Nacional de Justiça, falando como que tem que ser a certidão em resumo. Antes dos provimentos 2 e 3, que são de 2009 e 10, nós tínhamos liberdade na emissão dessa certidão em resumo. Cada registrador colocava as certidões numa certidão em resumo, de acordo com o bom senso. Eu acho que é mais importante isso. Aí, em outro lugar, olha, mas você não mencionou essa informação, o outro menciona. Então, fez o padrão justamente para que todos os brasileiros tenham um documento idêntico, semelhante, pelo menos. Se for em resumo, tem que ser aquelas informações que estão ali estabelecidas no modelo, tá? Inclusive, tem um papel padrão. Então, gente, certidão em resumo é aquele modelo padrão. O que foi estabelecido pelo CNJ em relação ao modelo padrão? Necessariamente tem que seguir aquela ordem de informações. Não precisa ter aquele formato com quadrinhos, não. Precisa ter a ordem que foi estabelecida ali. Então, eu preciso primeiro ter o nome, depois eu tenho que ter o CPF, e naquela ordem, tanto o nascimento, casamento, quanto o óbito. Tá? Eu tenho que seguir a ordem das informações. Se eu não tenho um programa que faça de forma precisa os quadrinhos, não tem problema. Mas eu tenho que seguir a ordem das informações. Tá? E uma coisa que foi implementada em 2009 é a obrigatoriedade de uma matrícula, que é aquele número gigantesco lá de 32 dígitos. O que é a matrícula? Matrícula não é um número que identifica uma pessoa, igual tem o CPF, o número do RG. Não. Uma matrícula identifica um registro. Tanto que a matrícula do nosso registro de nascimento é diferente da nossa matrícula do registro de casamento, que é diferente da matrícula que vai ter no nosso registro de óbito. Tá? Por quê? Porque essa matrícula ela é composta através de elementos que identificam um registro, a cártula mesmo, que faz de conta que aqui é um livro de registro. Eu preciso de elementos que me identifiquem, que me façam, de qualquer lugar do Brasil, chegar a esse registro aqui.
Nessa página, nem é na folha, é na página. Por quê? Porque tem o número do termo. Então, esse registro que começa aqui, eu vou identificá-lo através da matrícula de qualquer lugar até do mundo. Por quê? Porque primeiro eu nesse número gigantesco, eu tenho um código que me leva até a serventia. Dentro da serventia vai me falar qual que é o acervo, se houve uma anexação anterior, se não houve. Dentro desse acervo vai me levar até a estante para me falar se é nascimento, se é casamento, se é óbito. Da estante ele vai me falar qual que é o ano que esse registro foi feito, aí mais ou menos eu vou saber qual que é a prateleira. E aí dentro dessa prateleira eu vou ver o número do livro, eu chego até ele. No livro eu tenho o número da folha, eu abro o livro e tenho o número do termo. Então, de qualquer lugar do mundo, eu chego a esse registro pelo número da matrícula. E aí, se é de casamento, se é de óbito, é a mesma coisa, tá? Essa matrícula, a gente identifica um registro. Não é uma pessoa e nem é um documento, é um registro. Então, toda certidão de registro tem que ter matrícula. Vejam só. O que é certidão de registro? É aquela certidão que vai falar informações a respeito de registros. Então, necessariamente, eu tenho que estar falando de uma informação que esteja naqueles livros obrigatórios ali, de A até E. É certidão de registro. Se é certidão de registro, do Registro Civil de Pessoas Naturais, tem que ter matrícula. E aí eu pergunto, eu tenho um modelo padrão referente a um registro de interdição? Eu tenho modelo padrão das certidões de nascimento, casamento e óbito. Em relação aos registros do livro E e aos registros, aos registros do livro E e as certidões negativas ou de documento arquivado, eu não tenho um padrão, porque o anexo lá do provimento 63 me mostra lá o modelo padrão para esse tipo de certidão, mas é um quadro em branco. Ou seja, um quadro em branco eu coloco nele da forma como for, é discricionário, né? Então, não tem um modelo padrão para nenhuma outra certidão que não seja de nascimento, casamento e óbito. Mas eu tenho obrigatoriedade de mencionar matrícula para todas as certidões de registro. Olha a diferença. Eu sou obrigada a mencionar matrícula nas certidões do livro E? Sim, são certidões de registro. Mas não tem um modelo padrão para certidões do livro E, só nascimento, casamento e óbito. Correto? Eu sou obrigada a mencionar matrícula numa certidão negativa? Por que não? Porque não é certidão de registro. Eu estou justamente falando que não existe um registro. Então, como que eu vou compor essa matrícula? Se não tem um registro, como é que eu vou saber o ano, o termo, livro e folha? Não é? Então, toda certidão de registro eu tenho que pôr matrícula. Mas todas as certidões têm que respeitar o provimento 63, que fala que nascimento, casamento e óbito, livro A, B e C, se é ao X, B ao X, eu tenho que seguir o modelo padrão. Aquele modelo com os quadrinhos lá dos anexos do provimento. As demais, modelo padrão que o provimento colocou é um quadro em branco, ou seja, existe a liberdade. Mas eu sou obrigada a mencionar número de matrícula porque são certidões de registro. Certidão de documento arquivado. Eu tenho um processo de habilitação, alguém me pediu uma cópia do processo de habilitação. Eu vou certificar que essa cópia confere com o original que está arquivado na serventia. Essa certidão nós chamamos de certidão de documento arquivado. Eu vou mencionar matrícula? Processo de habilitação é um registro? Não, é um procedimento prévio para que haja o registro. Tanto que tem gente que é habilitado, mas que nem se casa. Então, eu nem posso pegar um processo de habilitação e colocar nele um número de matrícula referente ao registro do casamento. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem processo de habilitação que a gente pode realizar esse casamento em outros cartórios. Se eu colocar a matrícula do casamento em outro cartório, eu vou estar colocando a matrícula de outro cartório numa certidão que eu emiti. Não pode. Tranquilo? Fizeram a diferença? Matrícula para certidão de registro, toda e qualquer. Certidão padrão para nascimento, casamento e óbito. Tranquilo? Vamos aproveitar que a gente está falando do provimento 63 dos modelos do CNJ, agora que a gente já ouviu falar de anotação e averbação. Uma questão interessante no provimento 63 é a respeito da inclusão de número do CPF e de demais documentos cadastrais nos registros de nascimento, casamento e óbito. Primeiro, quando a gente fala de CPF, nós estamos falando de um cadastro, não é isso? Cadastro de pessoa física. Então, necessariamente, nós estamos falando de um ato posterior ao registro de nascimento. Só é pessoa física quem tem personalidade, só tem personalidade quem nasceu e só exerce os direitos da personalidade quem registrou o nascimento. Então, antes de fazer CPF, eu tenho que ter registro de nascimento.
Tranquilo? Então, eu fiz o registro de nascimento. Se agora, a partir do provimento 63, eu sou obrigada a mencionar número de CPF em todos os registros, nascimento, casamento e óbito, quando eu vou fazer o casamento e o óbito, é quase certo que essas pessoas têm número de CPF, né? Então, se não tiver, vai ter que fazer a inclusão. Mas se tem número de CPF, eu vou pegar o cadastro que já existe e vou mencionar no registro deles. Ótimo. Se é nascimento, se eu estou lavrando o registro de nascimento, essa pessoa não pode ter CPF, que se tiver, está errado. Então, o que eu vou ter que fazer para incluir e cumprir essa obrigatoriedade? Vou ter que criar um CPF para essa criança que acabou de ser registrada. Como que eu faço isso? Tem um convênio entre a ARPEM Brasil e a Receita Federal. Nós acessamos o site da Receita Federal através da ARPEM, da CRC, para fazer a inclusão desse CPF. A gente coloca os dados do registro e a Receita retorna o número de CPF, aquele é o CPF da criança, tá? E a gente já menciona na certidão de nascimento, no momento que faz o registro, a criança já sai com a certidão com o CPF. Então, o registrador vai inscrever o CPF no momento em que ele está lavrando o nascimento. Se é óbito e casamento ou outro registro qualquer que eu preciso mencionar o CPF, ele vai pegar um CPF já criado, porque ele só pode criar CPF para registro que ele acabou de nascimento que ele acabou de lavrar. Para os demais, ele não pode gerar CPF por enquanto, está mudando, mas ainda não mudou para a prova, vale a regra do 63. Para os demais, ele vai inserir um CPF pré-existente. Se a pessoa não tem CPF ou se ele está irregular, a gente consulta isso tudo na hora, vai ter que voltar lá na Receita, fazer, e aí a gente inclui por averbação no registro. Mas aí é que está. Nós vamos obstar o registro, não é obrigatório mencionar no casamento e no óbito. Nós vamos fazer que a pessoa não se case, porque é obrigatório pôr o CPF? De jeito nenhum. Nós vamos colocar o CPF quando é possível, porque se não for possível, nós vamos fazer, mencionar, deixar o CPF ignorado, a pessoa providencia e a gente inclui por averbação. Ou seja, é obrigatório relativamente. Se existe, se não tem nenhum obstáculo, se a sua internet não caiu, né? Tudo isso é feito pela internet. Se não é no interior de Minas, eu fui fazer uma palestra semana passada, eu tive que adiar a palestra para o Brasil inteiro porque não tinha internet na minha cidade. Como é que eu ia fazer uma conferência online? Desse jeito, mas o CPF, aí a gente não menciona o CPF, depois faz a inclusão. E aí, gente, mas e os registros que já foram feitos antes? Eu estou falando de registros que eu estou lavrando agora. E os registros que eu já fiz antes? Eu vou averbar. Como existe uma lei, um decreto, que fala que o registro, o CPF, vai ser averbado gratuitamente no registro da pessoa, primeiro, vai ser feito por ato de averbação. Aí nós vamos imaginar, vamos tentar pensar, o que é o CPF? CPF é um cadastro que é posterior ao nascimento. Para eu incluir qualquer informação no registro, eu faço por averbação. A averbação, nós temos em alguns estados, aliás, em todos os estados nós temos as regras de isenção. Em alguns estados, as isenções poderiam até ser aplicadas em relação à averbação do CPF se for condição de pobreza, de hipossuficiência. Mas nem todos os estados funcionam assim. Só que o decreto falou de cara que tem que ser gratuitamente. Errado, né? O decreto não poderia falar, estabelecer uma isenção nem uma gratuidade, porque isso é competência da lei de emolumentos. Mas falou, lei federal, e aí a coisa está desse jeito. Enfim, o decreto falou que é averbação e que é gratuito, que é isento de emolumentos. Então, o provimento 63 falou que assim será. Você vai averbar e não vai cobrar emolumentos. Aí vieram, não sei por que cargas d'água, mas não interessa, que colocaram lá que os demais documentos cadastrais, porque são RG, tipo sanguíneo, que nem é cadastrar, é característica, enfim, CNH, título de eleitor, tudo que é documento da pessoa, tudo pode ser incluído no registro. Nós falamos aqui sobre regra, sobre teoria do registro e o que é averbação, o que é anotação. Essas inclusões têm que ser feitas por qual ato registral? Não, pela teoria, pela regra, não tinha que ser averbação? É uma inclusão. Eu não estou amarrando um registro no outro, não é? Aí, eles colocaram lá, no provimento 63, que tem que ser por anotação. Aí houve um questionamento, fizeram um seminário em São Paulo, e aí levantei, discuti, briguei para tentar e não consegui. Falei, gente, mas isso tem que ser averbação. Ah, mas se for por averbação,
como não tem a regra do decreto falando que essas inclusões serão gratuitas, vai ter que cobrar e ninguém vai fazer. E o objetivo é que essas informações estejam todas lançadas no registro. E aí, né, cá entre nós, o registrador civil, azar é dele, ele faz de graça. Mas, enfim, não é essa a questão. O conceito de registro ficou ferido ali. Porque não existe uma interligação entre registros para a gente fazer uma anotação. É um ato que tinha que ser de averbação. Independente de emolumentos. Aqui, na verdade, foi o rabo balançando o cachorro. Ao invés do cachorro balançar o rabo que está balançando o cachorro. Por quê? Eu estou pegando a teoria de registro e distorcendo ela toda em função da possibilidade de cobrar ou não emolumentos, que é regra estadual. Olha só. Mas foi isso que foi feito. Então, o que acontece? A desculpa que disseram, né, que eu não concordo com ela de jeito nenhum, vamos considerar que esses documentos sejam, esses cadastros, né, que essa anotação seja uma interligação entre o registro e os cadastros da pessoa. Dói muito, mas na hora, independente de doer é subjetivo. Mas, objetivamente falando, CPF é o quê? Cadastro de pessoa física, o nome fala. Então, se eu estou falando que a desculpa para fazer a anotação é que esses atos são cadastrais, o CPF, então, tinha que ser por anotação. Ele é um cadastro que tem a palavra cadastro no seu nome, cadastro de pessoa física. E ele ser por averbação, apesar de estar correto, está incoerente com o resto. Enfim, gente, leiam no provimento 63 a anotação, criticando, pelo amor de Deus. Na prova, vocês vão falar que é por anotação, vocês estão sabendo qual que é o motivo. Mas não vão me chamar de professora louca. Viu? É o provimento que distorceu. O conceito de registro é esse, não sei por quanto tempo que isso ainda vai durar diante dessas adaptações todas. Tá bem? Então, isso não muda o conceito de anotação. É isso que está distorcido. Combinado? Vão lembrar disso direitinho? Não se esqueçam, nem na prova aberta, nem na arguição lá na frente. Expliquem isso da forma com pensamento crítico. Apesar do CPF ser cadastro e é averbação porque tem uma lei, tem um decreto falando que é por averbação e é gratuito, é isento de emolumentos, os demais, o provimento fala que é por anotação, apesar do ato correto ser averbação, é por anotação porque o provimento falou que é por anotação. Mas essa é uma atecnia, está incorreto. Mas tem que cumprir. Tá bom? Certinho? Certidão em resumo, matamos a primeira parte do provimento 63. Certidão por quesitos, ela não é muito utilizada, ela é muito pouco comum. O que é a certidão em quesitos? Eu pergunto para a Roberta, qual que é o nome do seu pai? Aí a Roberta falou, eu acho que é esse. Vamos lá no registro civil, que é onde a gente sabe qual que é a filiação da Roberta? Registrador civil, qual que é o nome do pai da Roberta? Onde que nós estabelecemos a filiação? No registro de nascimento. Agora eu fiquei preocupada com umas carinhas aqui, gente. Aproveitando e vamos puxar lá do casamento. Alguém teve uma exclusão de paternidade e inclusão de uma nova paternidade. Ou teve qualquer alteração no nome do pai, da mãe, independente, na filiação. Para eu fazer essa modificação, a pessoa que já foi casada 20 vezes, em qual registro que eu vou fazer essa modificação? No de nascimento. Professora doida, são 20 casamentos, o cara usa a última certidão de casamento, o que adianta se alterar aqui no nascimento? Pensa bem. O que está sendo alterado? É o nome do pai? Não, está sendo alterado o estado de filiação da pessoa que é estabelecido lá no registro de nascimento. Adianta eu alterar o casamento se o nascimento está sem alterar? Vamos imaginar que esse casamento é declarado nulo lá na frente. Como que ficam todos os demais casamentos e o nascimento? Vamos imaginar mais ainda. Tem uma nova alteração depois, excluindo também essa paternidade. Eu vou fazer só no último casamento e os demais. Gente, eu modifico no lugar em que nasceu o estado civil. O estado de filiação nasceu lá no nascimento. Ninguém usa certidão de nascimento mais. Mas e daí? O que eu estou modificando? É o nascimento. Então, eu vou alterar o nascimento para incluir, para modificar a filiação. Correto? E os demais registros? Eu vou anotar? Cuidado! Aqui eu não estou vinculando, não. Esses registros já estão todos vinculados, concordam comigo? E não estou alterando o estado civil da pessoa, anotando isso para frente. Estou? Não, eu alterei o estado civil lá na filiação. Eu menciono filiação no registro de casamento e no registro de óbito
para fins de qualificação das pessoas envolvidas. Eu não estou estabelecendo o estado de filiação, porque se assim fosse, eu tinha que olhar naquele momento que eu estou fazendo o registro. Mas não, eu estou olhando na origem, no registro de nascimento. Então, todos os demais registros têm filiação, não porque eu estou estabelecendo o estado de filiação neles, porque ele foi estabelecido lá no nascimento. Eu estou qualificando aquela pessoa. A partir do momento que eu mudei a qualificação na origem, lá no estado de filiação, eu mudei o nome do pai lá no nascimento. Eu tenho um instrumento hábil para averbar todos os casamentos, porque eu estou alterando a qualificação dessa pessoa e não seu estado civil, concordam comigo? E o objetivo aqui não é interligar uma averbação nova nos outros registros, não. Eu mudei o estado lá no nascimento, esses registros já estão todos interligados, e essa modificação no estado civil de nascimento, ela implica em alteração em todos os demais registros, porque está alterando um elemento que consta de todos os demais registros, porque qualificam aquele registrado. Tranquilo? Não confundam. O que é estabelecido lá no registro de nascimento? A nacionalidade, a naturalidade, o local de nascimento, nada disso muda para frente. Mas tudo isso, quase tudo isso, é mencionado nos demais registros. Não porque eu estou estabelecendo esse estado, mas porque eu estou qualificando essa pessoa. É para isso que nós temos o estado, para qualificar. Mas a alteração dele é lá onde ele nasceu, lá na origem. Tranquilo? Então, estou perguntando o nome do pai da Roberta. Então, eu vou olhar lá no registro de nascimento dela, tá bem? Vou lá no registrador. Registrador, qual que é o nome do pai da Roberta? Ah, mas eu só tenho o casamento. Então, nós temos que ir lá no nascimento. Porque o casamento pode estar errado. Eu tenho que olhar na origem. Então, eu vou lá no nascimento. Registrador, qual que é o nome do pai da Roberta? Esse é um quesito. Eu estou perguntando. O registrador pode, e normalmente é assim que ele vai fazer, vai emitir uma certidão em resumo do nascimento da Roberta. Por isso que essa certidão em quesito ela não é muito utilizada, porque, via de regra, essas perguntas, né, esses quesitos referentes a informações mais usadas do registro da pessoa, a certidão em resumo responde praticamente todas essas perguntas. Então, a certidão de quesito ela é mais limitada a informações do registro que não estejam na certidão de resumo. Tá? Mas não necessariamente eu posso querer uma certidão que não tem os demais dados da Roberta, eu só quero saber o nome do pai dela. Então eu vou perguntar ao registrador qual que é no registro de nascimento o nome do pai da Roberta. Ele vai responder, compulsando o livro de registro número 50, folha tal, termo tal, referente ao registro de nascimento da Roberta, registrado no dia tal, se quiser, nascida no dia tal, se for quesito. Agora, se perguntou só o nome do pai, eu vou situar o registro que é referente a Roberta e vou falar, o nome do pai da Roberta é fulano de tal, ponto. Essa não é uma certidão de resumo, porque para ser em resumo, ela tinha que ter todas aquelas informações e o formato do Conselho Nacional de Justiça. Agora, pode existir um elenco de quesitos que me faça responder com todos os elementos da certidão em resumo? Sim, mas aí eu emito uma certidão em resumo. Não vou precisar emitir uma em quesitos. Mas não deixa de ser em quesitos. Eu posso colocar no formato que eu quiser, desde que eu identifique a certidão como sendo de quesitos. E a última aqui, inteiro teor, está ficando cada vez mais comum em função dos consulados que estão pedindo aí para cidadania estrangeira, estão pedindo sempre certidão em inteiro teor. Tá? E aí, para essa finalidade, inclusive, a gente vai começar a ter problema agora com essas parentalidades socioafetivas. Se elas vão ou não gerar direitos aí de cidadania referente, por exemplo, eu tenho o primeiro que eu fiz lá no cartório, o pai é alemão. Será que o filho socioafetivo vai ter direito à cidadania alemã? Então, assim, isso vai estar gerando muito abacaxi. Inteiro teor, o próprio nome já diz. Ou eu digito todos os dados do registro da forma e na sequência que está ali. Então, eu vou copiar do jeitinho que está ali. Tá? Não precisa, por exemplo, se eu tenho o número do termo aqui e aqui o número da folha, não preciso dar esse espaço, mas eu vou colocar certidão de inteiro teor referente ao registro número tal. Aí eu coloco termo número tal, folha número tal, na sequência, sigo essa sequência e coloco, inclusive, todos os digos, todos os ressalvos, né, todas as emendas e entrelinhas, tudo da forma e na sequência que está ali. Agora eu posso fazer, e aí a gente consegue entender como que é o inteiro teor, por cópia reprográfica. Se eu posso xerocar esse livro, significa que a certidão inteiro teor tem que ter todo o teor do jeito que está ali. Então eu consigo imaginar como que tem que ser a digitação. Tranquilo? Essa é a certidão de inteiro teor.
Então, ela pode ser por cópia reprográfica ou por digitação. Aí, gente, esse registro de nascimento, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas eu queria só amarrar a parte geral no nascimento. Nós falamos aqui na parte geral de vários conteúdos que são do registro de nascimento. Por que que nós fizemos isso? Eu falei lá no início, mas eu quero repetir para ficar bem claro. O nascimento agora não vai ser do tamanho dessa parte geral. Essa parte geral é uma introdução teórica de tudo e envolve todos. Nós falamos de transcrição, de emancipação, de interdição, de óbito, de casamento e de nascimento, correto? Várias teorias em torno disso. E falamos de teorias que estão ligadas a todas as espécies de registro. Agora, nós vamos entrar nos conteúdos específicos, delimitando informações que a gente não viu e ligando o que a gente viu a esse conteúdo específico agora. Tranquilo? Então, nós vamos fazer uma pequena pausa agora. A gente volta depois do almoço, daqui 1h30, é isso? Tafarelo? Daqui 1h30 a gente volta depois do almoço e aí a gente continua falando dos registros específicos. Tá bem? Muito obrigada e até já.